Olá, amados de Deus. É uma alegria estar aqui em contato de novo com vocês através do nosso programa Café e Fé. O nosso objetivo é anunciar o Evangelho, a boa notícia, as boas novas do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que por meio da sua graça, Ele pode habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. Os links estão aí na tela da sua TV e youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós contamos com as suas orações e esperamos que você divulgue esse programa para mais gente, para que algumas pessoas mais possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já já a gente volta. Um dia eu estava entrando num hospital e um médico me perguntou a respeito de um certo líder religioso que tinha feito uma cirurgia na sua face para fugir do país, porque ele tinha enganado as pessoas. E ele me perguntou, aquele cara é um picareta, um psicopata ou um pastor? E a partir daquela pergunta nós escrevemos esse livro que é Pegadas de Lobo na Porteira. Ele procura responder essa pergunta desse médico, porque nós temos muitos que são negociantes da fé e outros tantos que são doentes, mas existem pastores de verdade. E esse livro é uma proposta para responder essa pergunta. Se você ainda não leu, seria interessante. Eu estou fazendo propaganda do meu próprio livro, mas é isso aqui. Editora ID, telefone para Londrina 43 3344 3717. É um livro interessante. Picareta, psicopata ou pastor? Pegadas de lobo na porteira. Se alguém te engana, você também é responsável, porque o engano também faz parte da nossa natureza. Que Deus dê graça para você conhecer um pouco mais e saber como se livrar destes falsos mestres. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre
a carta do apóstolo Pedro, segunda epístola, no capítulo 2, os versos de 1 a 11, quando o apóstolo Pedro fala sobre os perigos dos falsos mestres. O apóstolo falou anteriormente em nós permanecermos firmes na palavra. A gente tem um chão firme, que é a palavra de Deus, ou um ponto de apoio seguro, que é a palavra de Deus. É por ela que nós andamos. Depois ele fala de que a palavra de Deus, ela não foi produzida pela mente humana, mas por uma revelação divina, que nenhuma palavra ela é de iniciativa humana, mas que homens inspirados falaram movidos pelo Espírito Santo. E agora no versículo 1, o apóstolo vai chamar a atenção e dizendo o seguinte: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Do mesmo modo que antes de Jesus nós tivemos profetas verdadeiros e profetas falsos, que depois haveriam mestres verdadeiros e mestres fakes. Eles ensinarão astutamente heresias, diz-nos o apóstolo Pedro, heresias destrutivas, e eles até negarão o Senhor dos senhores, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Assim como havia profetas mentirosos entre o povo de Israel, na igreja vão aparecer mestres mentirosos, mestres que não falam a verdade. Eles vão ser os provocadores de divisões destrutivas, jogando uns contra os outros, como um cachorro mordendo a mão de quem os libertou. É um animal que fere aquele que trata dele. E eles também serão como pessoas que escorregam pela ladeira para a destruição. Mas não sem antes recrutar uma multidão de seguidores iludidos. Eles não serão destruídos antes de gerar uma desordem no meio das pessoas. Aqueles que não conseguem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda serão enganados por essa gente inescrupulosa que usa a palavra de Deus para benefício próprio. São pessoas que deverão ter um julgamento mais severo. O Senhor a si mesmo previu quando ele diz que haveria maior julgamento para Sodoma e para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Porque essas pessoas que têm um certo conhecimento e se prestam a distorcer a verdade para usufruto,
pessoal é muito maldosa, é gente muito maldosa. No verso 2, o apóstolo diz: muitos seguirão a imoralidade vergonhosa destes mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Você preste atenção que ele está dizendo que essa gente vai ser responsável por difamar o caminho do Senhor, por trazer um julgamento errado no Evangelho de Jesus Cristo. Porque eles se dizem pregadores, mas são exatamente o contrário. No verso 3, ele diz que em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar as pessoas. Mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. Porém, é bom que a gente ressalte, eles vão levar muitos também ao engano. Eles dão má fama ao caminho da verdade. Só se preocupam consigo mesmos e jamais dirão nada que traga algum benefício às pessoas. Eu sei que quem engana tem maior culpa, mas também quem é enganado, ele sabe, ele se deixa enganar. Muitas vezes ouvindo certas coisas que vão trazer um benefício pessoal. E nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que é aquele que trata com o nosso ego, tirando de nós essa ideia de primazia, de autossuficiência. Esses falsos mestres, eles só querem explorar a vocês, só querem explorar as pessoas. É lógico que não vão ficar impunes, mas eles vão procurar falar coisas que deixam a gente com uma cabeça meio perdida. Mas eles vão caminhar para o precipício, porque Deus nunca esteve do lado deles e nunca esteve apoiando essas ideias perversas contra a verdadeira fé cristã. E não permitirá que essa situação continue indefinidamente. Um dia virá o julgamento. Pois, como diz o versículo 4, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele julgou e ele vai julgar a todos aqueles que desprezam a obra suficiente e eficaz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar uma paradinha aqui por uns instantes e logo a gente está voltando para pensar naqueles que Deus não poupou. Então, nós estávamos falando que esses falsos mestres, eles vão enganar muita gente, mas não indefinidamente,
Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Nós precisamos entender que Deus também vai julgar todos estes falsos mestres que tentam levar proveito na sua pregação. Deus não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e ele viu ele e a sua família, mais 7 pessoas da sua família, e o Senhor destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Deus não poupou os anjos e Deus não poupou o mundo antigo, que estava se desviando e pervertendo na sua maldade contra o Senhor. Mais tarde, Deus também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Então você fique bem sabendo que se Deus não poupou anjos, se Ele não poupou o mundo antigo, se Ele não poupou Sodoma e Gomorra, que um dia, eles podem achar que está demorando, que não vai acontecer, mas vai acontecer. Deus não deixou escapar nenhum anjo rebelde, mas os enjaulou no inferno e ficarão ali até o dia do juízo. Ele também não deixou passar a maldade do mundo antigo. Providenciou o dilúvio para fazer a limpeza, resgatando apenas a família de Noé, as 8 pessoas. Como Noé era uma voz de justiça naquele tempo. E, em contrapartida, Deus tirou Ló da cidade de Sodoma e destruiu totalmente a cidade de Sodoma, porque eles foram longe demais. Eles andaram na perversão, na vergonha da imoralidade. E Deus, Ele tem um juízo. Ele é longânimo, sim, não querendo que ninguém pereça, mas uma vez que nós optamos por este caminho da perversidade, haverá um juízo, haverá um julgamento. Ló era um homem justo, ele tinha uma alma justa e era atormentado pela maldade que via e ouvia todos os dias naquela sua cidade. E Deus misericordiosamente preservou Ló e a sua família, mas ele destruiu Sodoma e Gomorra. Deus decretou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Tudo o que restou delas foi um monte de cinzas. Então, o que Pedro está dizendo é que estes falsos mestres que estão passando por aí achando que eles não vão receber também o juízo de Deus, eles se enganam. Porque haverá juízo, sim. No versículo 9, ele diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações
os que eles são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Deus julgou os anjos e manteve aqueles presos, os condenados. Ele julgou o mundo antigo, tirou Noé e a sua família. Ele julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, mas tirou Ló e a sua família. Então, ele sabe resgatar das provações os seus. E, ao mesmo tempo, ele vai manter os perversos sob castigo. Pois Deus sabe como resgatar os justos dos ataques. Mas ele também sabe como manter os ímpios na mira até o dia do juízo. Ninguém vai escapar disto. Uma advertência terrível para qualquer pessoa dominada pela maldade. Ninguém escapa. Ló escapou porque ele era um homem que sofria, ele ficava enlouquecido com aquela imundícia, com aquele problema, e Deus o tirou de lá. Mas os outros que estavam envolvidos foram preservados para a destruição. Pela perversão sexual daquelas cidades, aquelas pessoas sofreram. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo muito semelhante e haverá um dia de juízo, haverá um dia de julgamento. Pode não ser hoje ou amanhã, mas ele vai acontecer. E nós seremos julgados. Aqueles que não creem e que não foram transformados por Jesus Cristo, eles serão julgados. No versículo 10, o apóstolo diz assim: ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Deus, ele é severo com aqueles que não creem em Jesus Cristo, que não descansam na obra suficiente de Cristo. Tais indivíduos são orgulhosos, são arrogantes e atrevem-se até a zombar dos seres sobrenaturais, a menosprezar. Eles são pessoas que não têm qualquer respeito à santidade e vivem vidas realmente sórdidas. Mas o tempo vai chegar. No versículo 11 deste texto das Escrituras, ele vai dizer que os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra os seres superiores. Eles não ousam xingar, por exemplo, os anjos caídos, porque eles vão dizer: olha, o Senhor é que vai julgar vocês. Deus está especialmente irado contra esses mestres que vivem na imoralidade, viciados numa vida decaída e realizando procedimentos sórdidos. Eles desprezam as autoridades, as verdadeiras autoridades. Eles preferem seguir seus instintos e governar a si mesmos. Essa é a descrição que o apóstolo faz dessas pessoas que são falsos mestres.
eles são egocêntricos, são insolentes, não hesitam em difamar a mais esplêndida das criaturas, nem mesmo os anjos superiores a eles em tudo ousariam difamar os outros anjos diante de Deus, ou mesmo os anjos caídos. Mas essa turma, os falsos mestres, eles são pessoas que estão fazendo coisas muito erradas no seio da igreja. E saber identificar um falso mestre de um mestre genuíno é exatamente na mensagem. A mensagem do genuíno é tão somente Cristo e Cristo crucificado. Cristo que morreu e nos incluiu na sua morte. Cristo que ressuscitou e nos deu a sua vida. Isto é que muda as pessoas. Não é uma fórmula religiosa, não é alguma coisa que nós aprendemos, mas é uma experiência que nós ganhamos através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham cuidado com os falsos mestres. Eles entram sorrateiramente no seio da igreja. E qualquer um de nós pode ser enganado. Que Deus nos proteja, que o Senhor nos ilumine o caminho para que nós não sejamos atraídos por falsos professores, ensinadores, pregadores, pastores, padres, que não pregam a suficiência de Jesus Cristo. Deus abençoe muito a sua vida. Que a vida de Cristo se manifeste no seu dia a dia para a glória dele e para a sua alegria, para a nossa alegria. Um forte abraço aqui de coração para coração e até o nosso próximo encontro.